Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Ana e eu sei, eu não vim aqui sábado passado, mas é porque eu terminei de ler O Velho e o Mar e eu pensei que talvez vocês não fossem querer ouvir sobre essa história porque já é um livro clássico e já tem 1000 pessoas falando muito bem sobre esse livro por aí. Então eu pensei, bom, eu vou voltar pro canal quando eu tiver alguma coisa mais relevante para falar. Mais um mês terminou e assim como eu já havia previsto, eu li menos do que janeiro. Mas ainda assim foram leituras muito boas, por isso eu não vou me incomodar tanto que eu li menos. Mas mesmo assim ainda tô cumprindo todas as minhas metas de ler todos os dias e assim por diante. Então, deixa eu ler aqui no meu caderninho pra eu mostrar pra vocês o que foi que eu li nesse mês. Em fevereiro eu li 2 livros de fantasia atuais. Eu li Divinos Rivais e A Serpente e as Asas Feitas da Noite, que já tem vídeo aqui no canal. Eu li uma distopia, que também já tem vídeo no canal, que é A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Eu li 2 clássicos infantis, um do Tolkien, que é O Senhor Boaventura, e o outro que se chama Múmens e o Dilúvio, que é da... eu não sei pronunciar, tá? Porque é o nome em finlandês, mas é Tove Jansson. Assim, eu preciso mostrar pra vocês como que é incrível o traço dessa autora. E a escrita é muito legal. Gente, é muito meu estilo, isso eu adoro. Eu não li todos os outros livros da série, né, dos Múmens, por isso que eu ainda não venho aqui comentar sobre eles. Mas isso é algo que eu com certeza não posso deixar passar. Além desses livros, eu também li O Velho e o Mar, como eu já falei, e o último que eu li agora foi A Incrível História de Henry Sugar e Outros Contos. Agora eu vou explicar por que eu decidi ler esse livro. Eu tava por acaso procurando alguma coisa pra assistir na Netflix e eu encontrei um curta que parecia interessante, ele tinha as imagens assim bem diferentes. E o nome era A Incrível História de Henry Sugar. E eu vi que tinha sido indicado ao Oscar, alguma coisa do gênero. Não entendo muito de cinema, na verdade eu não entendo nada de cinema. Mas as imagens eram muito diferentes daquilo que eu estava acostumada a assistir e foi isso que me chamou a atenção. E aí quando eu cliquei pra assistir, uma das primeiras coisas que aparece, né, é que a história foi baseada num conto do Roald Dahl. Agora, eu não sei se vocês sabem, provavelmente já sabem, porque acho que eu já falei aqui no canal, mas eu adoro tudo que o Roald Dahl escreve. E não só isso, porque todos os livros dele praticamente são ilustrados pelo Quentin Blake, que é um dos meus ilustradores preferidos. Então, eu adoro Roald Dahl. Tudo que aparece dele, eu quero ler. E aí, quando eu vi que aquele curta tinha sido baseado no conto que o Roald Dahl escreveu, eu parei imediatamente de assistir porque eu não queria spoiler nenhum, e aí eu fui comprar o livro. Eu acabei comprando a versão do Kindle, da Martins Fontes, se não me engano. Vou colocar a capa dele aqui pra vocês verem. Mas eu queria mesmo o original em inglês, porque, como eu já falei milhões de vezes, eu estudei tradução, então eu gosto muito de ler os originais. Só que eu acho que eu não comprei porque estava muito mais caro que a versão brasileira, se eu não me engano. Acho que foi por isso. Aí acabei pegando em português mesmo. Algumas coisas na tradução eu achei meio esquisitas. Mas assim, deu pra ler numa boa. Eram 7 contos no total, aquele livro. E a história do Henry Sugar, que era a história do curta, é apenas um dos contos, né? São 7 contos no total. E eu tava lendo esse livro com a expectativa de assistir ao curta. Só que quando eu terminei esse livro, eu fiquei tão impressionada com um dos outros contos, que se chama Um Golpe de Sorte, que eu acabei esquecendo a história do Henry Sugar até fazer o roteiro pra esse vídeo. Então eu tava aqui escrevendo, né, o que eu ia contar pra vocês, o que eu ia falar pra vocês, até que eu me lembrei que eu não tinha assistido o curta, porque eu fiquei tão impressionada com o outro conto, que eu esqueci totalmente a história que tinha o curta também. Aí eu parei, obviamente, tudo que eu tava fazendo pra ir assistir o curta pra poder comentar pra vocês a relação do curta com o conto. Eu fiquei pensando, o que eu comento primeiro? A história que mais me cativou ou a história do Henry Sugar? Ah, antes de mais nada, um detalhe. Eu vi lá no site da Amazon que esse livro é um livro que pode ser lido por todas as faixas etárias, né? Inclusive porque tem um conto que parece até infantil, né? Que é a história de um menino que gosta muito dos animais e que pede pro pai resgatar uma tartaruga que vai ser transformada em alimento para um hotel. Tudo bem, esse conto até que pode ser lido por crianças e tal, mas tem um outro conto nesse livro que, assim, é uma história muito pesada para ser lida por uma criança, porque é uma história de bullying, mas não é um bullying apenas com xingamentos, é um bullying, assim, bem pesado. Bem pesado, uma história bem pesada. Então, quando eu vi que esse livro era para todas as idades, eu fiquei até, oi? Bom, agora que eu já fiz essa observação que eu precisava fazer, eu vou voltar para a história do Henry Sugar.
Existia um homem que era muito rico, por herança. E a única coisa que ele pensava em fazer era se divertir e continuar rico. Uma tarde ele estava com os amigos foram jogar e estava tendo uma tempestade, só que ele acabou ficando fora desse jogo, porque já tinha um número de jogadores suficientes, e ele estava com tédio, e ele decide explorar a casa onde eles estavam, e ele encontra uma biblioteca. Ele não vê nada de interessante por ali, até que de repente ele vê um caderno, como um caderno daquele que as crianças usam pra escola, pequenininho, sabe? Tipo esses daqui, enfiado entre os livros. E aí ele acha estranho. Por que tem um caderno no meio dos livros? E ele pega aquele caderno para ver o que tinha escrito dentro. E dentro tem uma história impressionante. Tem um relato de um médico indiano contando a história de um guru que conseguia enxergar sem os olhos. E aí o Henry Sugar, que é aquele homem rico, fica impressionado com aquela história e ele começa a pensar que ele pode aprender essa técnica que aquele guru tinha para se dar bem na vida. Então, basicamente, essa é a história. Não quero contar além disso, porque senão eu vou estragar todo o conto pra vocês. Só que eles fizeram um trabalho muito legal no curta, porque não é como se fosse um filme comum. Ele tem os narradores. O personagem, ele narra a história, então parece mais um teatro do que um filme. Inclusive, a iluminação do curta me lembrou muito de peça teatral, porque vinha aquela luz intensa em cima do personagem e o personagem narrando. E ele ainda diz, por exemplo, e o outro personagem respondeu. Aí o que tá ao lado responde. Então é muito engraçado como eles misturaram as falas, né, a narração do livro dentro de um curta. Eu gostei muito das cores que eles usaram, dos cenários, de como os personagens atuam nesse curta, porque eles mostram trocando as características físicas. Então ele vai lá e tira o cabelo e troca por um cabelo escuro para mostrar que era ele jovem falando. Então foi algo bem diferente de tudo que eu já assisti. Mas assim, lembrando que eu sou leiga no mundo do cinema, então pode ser que se você for uma pessoa com muito conhecimento na área, você não ache tão diferente de outras coisas. Mas eu achei muito legal a forma como eles narraram o conto. O conto é muito parecido, muito, muito, muito. Eu só achei que eles acabaram tirando algumas coisas do final do conto no curta. Mas vale muito a pena assistir. Se você escolher assistir para não ler, porque a leitura demora acho que um pouco mais de 1 hora desse conto. O curta dura 40 minutos, mas ele tem quase todas as informações que tem no conto. Então, assim, claro, né? Quem gosta de ler sempre vai preferir ler do que assistir, eu acho. Mas se você não estiver com tempo, assista o curta. Ele é um pouquinho mais curto, mas mesmo assim tem todos os detalhes que são essenciais e ele foi feito de uma maneira muito interessante, muito legal. Os cenários, eles vão mudando, outros personagens carregam a cadeira para o que seria o palco, e os personagens, eles conversam direto com a câmera, não é como no cinema que eles conversam entre personagens, um olhando no rosto do outro, não, é direto com a câmera. Então parece uma espécie de teatro misturado com um documentário, é muito legal. E assim, eu sei que essa história não é real, mas eu terminei o conto pensando se essa história realmente era verídica, porque o narrador principal do conto, né, que a gente consegue ver depois no final, é um escritor. E aí parece que é o Roald Dahl só escrevendo uma experiência de vida, assim. Claro que ele não diz o nome dele no texto, então poderia ser qualquer outro escritor ou qualquer outro escritor inventado, mas a impressão, a sensação que esse conto causa é que é uma história verídica e que alguém pediu pro Roald Dahl escrever ao mundo a história desse Henry Sugar, que tinha o desejo de aprender a técnica do guru a enxergar sem os olhos. Eu gostei muito da história, principalmente pelo que acontece com o Henry Sugar depois de aprender a técnica do guru, e também porque o curta foi muito bem feito. Então, assim, de verdade, recomendo para vocês ou ler o conto ou assistir ao curta. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o outro conto que me chamou a atenção também. O segundo conto, que na verdade foi o que mais me tocou, foi Um Golpe de Sorte. Esse é um conto verídico, né, autobiográfico, que conta a história de como o Roald Dahl se tornou escritor. Eu achei tão impressionante, porque
foi tão repentino e tão fácil dele se tornar escritor, e isso me gerou muitos questionamentos. Até hoje, desde que eu terminei o livro, eu penso nisso todos os dias. Por que para algumas pessoas o destino funciona tão fácil e para outras é tão difícil alcançar um objetivo? Roald Dahl não sabia que ele era escritor. Quando ele estudava numa escola, que aliás era tão terrível quanto a escola onde a Matilda estudava, eu acabei relacionando as duas coisas, que talvez a Matilda tivesse um pouco de uma questão autobiográfica na história. Nessa escola, ele não era bom em redação. Quando ele cresceu, ele se alistou para ser soldado. Não era escritor, não escrevia nada. Até que ele teve que sair do exército por conta de um acidente que ele teve. E nisso, ele acabou conhecendo Forrester, que é um outro escritor, e que pediu a ele um relato do que ele havia vivido na guerra. Só que assim, o Forrester estava esperando que ele fosse mencionar alguns fatos, algumas coisas, para que o Forrester pudesse escrever sobre isso. Mas não. Ele ficou tão empolgado na história dele que ele mesmo acabou escrevendo um conto sobre o acidente dele na guerra. Então ele mandou esse conto pro Forrester, e quando o Forrester viu o conto, ele falou: não, isso aqui tá muito bem escrito. Eu não vou mudar nada, eu vou mandar direto pro jornal dessa forma, porque eu acho que você escreve muito bem e você é um escritor. E ele ficou impressionado com isso, né? Porque ele sabia que aquele era um escritor renomado e estava falando isso, aquilo pra ele. E ele tinha acabado de descobrir que ele poderia ser escritor, então. O conto foi enviado pro jornal. O jornal amou o texto dele e depois disso acabou pedindo pra ele outros contos com uma certa frequência. Não lembro agora se era uma vez por mês ou algo do gênero. Mas foi assim, simplesmente, do nada, de repente, sem nem ter estudado aquilo, sem nem ter se esforçado para aquilo aconteceu, aquilo de repente brotou na vida dele e se tornou algo grandioso. Aí ele acabou escrevendo Os Gremlins, que virou uma adaptação para Disney, ele escreveu Matilda, Fantástica Fábrica de Chocolate, todas aquelas outras histórias que a gente conhece. Então, eu me questiono por que foi tão fácil para ele. Várias coisas poderiam ter dado errado. Por exemplo, ele poderia ter escrito um texto que o Forrester não gostasse, ou o Forrester poderia ser um escritor de mau caráter, que fingisse que o texto era dele. Ele poderia fingir que não tinha recebido o texto do Roald Dahl e ter escrito uma versão dele, para que a versão dele fosse publicada no jornal. Várias coisas poderiam ter acontecido de maneira diferente para que ele não se tornasse um escritor, mas não foi isso que aconteceu. Tudo fluiu para ele se tornar um grande escritor. Tudo foi muito fácil nesse processo para ele. E isso que me fez ter vários questionamentos depois de ler esse conto. Por que foi tão fácil para ele? E tantos outros escritores conhecidos mundialmente, famosos, que tentaram e demoraram tanto tempo para ter sucesso. Agora vocês já entendem por que esse conto me chamou tanta atenção assim, mais do que o Harry Sugar. Bom, eu sou muito suspeita para falar porque eu gosto muito do Roald Dahl, tudo que ele escreve. Eu acho que ele tem muito senso de humor, ele tem o poder de criar coisas mágicas e fantásticas e ainda falar sobre temas sensíveis de uma forma engraçada. Então, eu acho que ele tem um dom muito grande, muito grande. Eu gosto muito do que ele escreve. E os livros, ainda por cima, ilustrados pelo Quentin Blake, não poderia ser nada melhor. Então, eu deixo aqui para vocês a recomendação desse livro, A Incrível História de Henry Sugar e Outros Contos, porque sim, vale muito a pena ler. Roald Dahl é muito bom e eu espero que a leitura de vocês possa ser tão agradável quanto a minha foi. Mais uma vez, obrigada por estarem aqui, terem assistido até o final e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!